Aliás, o Flamengo, como é tradição no clube, revelar jogadores, aquela velha história de que craque o Flamengo faz em casa, parece que o Flamengo está descobrindo uma solução caseira muito interessante para volante e que estava lá há muito tempo e que ninguém dava bola, hein? Chamado Igor Jesus. Mérito do Tite, que está dando oportunidade para o rapaz, que já está lá há algum tempo. Teve algumas participações, não foi bem, mas nunca teve a confiança de um treinador como o Tite está agora, dando a ele. E isso faz diferença para qualquer um, em qualquer atividade. Se você percebe que o seu chefe te dá moral, gosta do seu trabalho, confia em você, você vai render melhor. E o Tite está fazendo isso com o Igor Jesus. Então, a saída do Thiago Maia, né, o problema do Pulgar, o problema do Gerson, tudo isso está conspirando para que o Igor Jesus tenha uma chance e parece que o Flamengo está encontrando uma solução caseira muito boa, porque esse rapaz tem qualidade. Ele é aquele... Ele pode se tornar, inclusive eles têm características parecidas, ele pode se tornar um João Gomes, porque o João Gomes era assim, gente. Se vocês se lembram, o João Gomes, ele foi lançado pelo Domi. O Domi lançou o João Gomes. Aliás, o Domi fez algumas coisas boas no Flamengo. Ele foi lançado pelo João Gomes. Aí, na sequência, veio o Rogério Ceni, que aproveitou, mas não muito, mas aproveitou. Aí o Renato Gaúcho chegou, simplesmente andou para o João Gomes, não usou o João Gomes. O Paulo Souza recuperou o João Gomes, passou a usá-lo mais. A justiça tem que ser feita. E com o Dorival Júnior ele explodiu, o João Gomes. Então é um panorama parecido. Alguns técnicos passaram pelo Flamengo, não observaram e deram chance para o Igor Jesus. Ele agora, com o Tite, está tendo uma oportunidade com confiança. É uma situação muito parecida com a do João Gomes. E eles têm uma característica parecida. O João Gomes é mais jogador, na minha opinião, tá? E lá na Premier League ele está mostrando isso e provavelmente será chamado para a seleção brasileira merecidamente. Já era para ter sido convocado pelo Fernando Diniz. Mas, assim, é parecido. E o Igor Jesus, ele pode se tornar um João Gomes. Um jogador que é da casa, feito na base. Normalmente, santo de casa não faz milagre, não tem muito prestígio. Um time como o Flamengo, que está numa condição financeira excepcional, muitas vezes busca contratar nomes, jogadores importantes, grandes, e não olha muito para dentro de casa. E esse é um mérito que o Tite está tendo nessa passagem pelo Flamengo. Dá para perceber que ele está olhando com atenção para o que ele tem em casa. E ele já chegou a declarar o seguinte: se é para trazer um jogador, é para jogar. De La Cruz, Vinha, o Léo Ortiz, se viesse, esses caras chegam para jogar. O Léo Ortiz eu nem sei, mas o De La Cruz e o Vinha, sim. Se não, vamos aproveitar o que a gente tem. Tem bons garotos aqui, tem uma boa base. E ele está fazendo isso muito bem. E o Igor Jesus, repito, ele pode ter uma trajetória parecida com a do João Gomes. Pode se tornar em breve um jogador muito importante para o Flamengo, como foi o João Gomes. Está tudo parado. Simples assim, está parado há semanas. O Flamengo ofereceu 6 mais 1 por metas, o Bragantino queria 12, queria 10, sei lá mais quanto. Aí falam em 8 e pouco. Então a distância é enorme e o negócio desse jeito não vai sair. Entendeu? A gente só está falando disso porque o rapaz jogou contra o São Paulo, né? Aí perguntado, ele respondeu. Respondeu até de uma maneira muito correta, né? É o que se espera de um profissional. Ele tem um contrato em vigor, ele tem que defender o time. Vai ter o direito de querer trabalhar em outra empresa, em outro clube. Né? Mas ele tem que primeiro cumprir aquilo que está assinado. Ele tem um compromisso com o clube. E o clube não quer baixar o preço, não quer reforçar um suposto rival. Então, a vida vai seguir. Não tem nada muito o que falar sobre isso. Está repetindo isso aí todo dia. Não tem nada. Vai ficar no Bragantino, a não ser que alguém faça um movimento. O Flamengo fazer um movimento para pagar 8 bilhões, de 6 para 7 e até 8,5, 9, acho muito difícil. E tem um outro detalhe também, que o André até escreveu sobre isso hoje, que é essa coisa de acharem que o Flamengo está endinheirado porque pagou o De La Cruz à vista. O Flamengo tinha um caixa para pagar à vista o De La Cruz. Não significa que tenha dinheiro para pagar todo mundo à vista, pagar o valor que for. Não é assim. Não funciona assim. Então, de fato, acho que até nesse caso o Flamengo tem que ficar... Olha, é isso aqui que eu tenho para você. Não quer, não vende. Pensa em outro jogador, sei lá, faz alguma outra coisa, vai buscar alguém da base. Não dá para ficar também, porque o Flamengo hoje é um clube bem resolvido financeiramente,
Ele fica pagando qualquer valor que peçam. E o Bragantino tá na dele, pedindo o valor que ele acha justo também, não tá errado, não. Então não tem negócio, acabou, gente, acabou, não acontece. Sabe? Não pode ser essa loucura também da rede social dos caras, vai lá e compra. É por causa do vai lá e compra que o Flamengo ficou na merda há tantos anos. Vai lá e compra. Vai lá e compra. Olha o Corinthians, vai lá e compra. O Garro que fez gol ontem custa 5 milhões de euros, ou de dólares. O Pedro Raul também. O Mateuzinho, 4. Tem a multa do Mano Menezes. Porra, empatamos com o Palmeiras. Legal, o Troféu empatou com o Palmeiras. Mas e aí? E essas contas todas? Como é que faz? Você acha que o Corinthians vai estar brigando entre os principais times do Brasil nos próximos anos? Não vai. Não vai. Por conta desse tipo de coisa que eles fazem ainda. E que o Flamengo cansou de fazer. O Cabernet, quando presidiu o Flamengo, contratou mais de 100 jogadores. Alguém acha que aquilo foi planejado? Não, vamos contratar, tem essa grana aqui, vamos pagar assim. Não, foi contratando, é o compra que a torcida paga, essas besteiras. Então, quando o Flamengo trava aí no contrato, tem que estar certo, cara. A gente dá muita pancada nos dirigentes quando eles estão errados, mas aí eles estão certos. A proposta é muito boa. 6 a 7 milhões por um jogador de 28 anos. Tá? Que é um bom zagueiro e tudo mais, mas é um jogador de 28 anos. É claro que ele paga 6 a 7, vai chegar de repente nos 8? Acho que sim. Se o Bragantino descer a proposta, falar, pô, então me dá 7 mais 1 de bônus, 8, eu acho que o Flamengo vai chegar. Aí negocia, como é que paga? Paga tanto agora, tanto depois, estica um pouco mais o prazo. É óbvio que quem chega em 6 para 7 tem fôlego para ir um pouco além. Mas daí para 10, 12 é uma distância muito grande, gente. Não vai ter negócio. E os torcedores que defendem compra de qualquer maneira, parece que sentem saudade daqueles tempos em que o Flamengo contratava sem pensar. Passar agora para vocês que Marcos Braz e Bruno Spindel deram entrevista nesta semana e indicaram que pode existir novidades em breve. O negócio com o Léo Ortiz ainda está acontecendo e depende mais do Red Bull Bragantino. Há outros atletas oferecidos que jogam de zagueiro, mas Tite quer Ortiz de todo jeito e não abre mão de ter um atleta desse nível. O jogador já deixou claro que deseja se transferir para o Mengão. Em outra ponta, clubes do Catar e dos Emirados Árabes buscaram informações sobre o atacante Everton Cebolinha e manifestaram interesse para comprar o ponta. Um clube catari, inclusive, se mostrou disposto a pagar 85 milhões de reais pelo titular rubro-negro. O velocista demorou para engrenar no mais querido, porém com a chegada de Tite, mudou e ajudou o atleta a ter um desempenho muito satisfatório. Hoje, ele é titular na equipe flamenguista. Apesar do interesse de clubes do exterior na contratação do atacante, o Flamengo não irá negociá-lo. O primeiro motivo é que o atleta, como já dissemos, virou imprescindível para o treinador. Trazer também para vocês que em relação às últimas informações divulgadas, foi revelado que o Red Bull Bragantino está firme em sua posição, e agora o clube paulista só venderá Léo Ortiz se o Flamengo pagar 9 milhões de euros, 47 milhões de reais. Segundo Ricardinho Martins, comentarista esportivo, a liberação do zagueiro está condicionada ao pagamento desse valor. O jogador de 28 anos tem contrato com o Bragantino até 31 de dezembro de 2026 e tem sido objeto de negociações desde o ano passado, entre os dirigentes rubro-negros e o clube paulista. Embora o Flamengo tenha feito uma oferta inicial de 5 milhões de euros, aproximadamente 26,7 milhões de reais, esta foi recusada pelo Bragantino. Inicialmente, havia expectativa de que um acordo pudesse ser alcançado na faixa dos 6,5 milhões de euros, cerca de 34,8 milhões de reais, mas agora foi revelado que o clube paulista só aceitará vender por 9 milhões de euros, aproximadamente 47 milhões de reais. O que vocês acham, nação? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, deixe o like e até o próximo vídeo, família rubro-negra.